Fala, gente rica, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. Se bem que neste caso, eu bem que poderia falar fala, gente pobre, né? Porque falaremos sobre as ações da Raízen que estão numa desgrameira só. 35 centavos. E quando eu me lembro de que quase entrei no IPO desta febre do rato lá em R$ 7,40, isso foi um livramento de Jesus Cristo, né? Mas falaremos sobre a Raízen, sobre toda essa situação, o acordo que ela vem tentando fazer com os seus credores, né, que prevê uma diluição massiva, né, dos atuais acionistas da companhia. 65 bilhões de dívidas e pelo menos de 45 a 50% de todo esse endividamento será convertido em equity. Então imagine a quantidade de ações que serão emitidas para converter todo esse endividamento, tá? E tem sempre aquela galera que olha para as ações quando elas chegam nesses patamares de cotação, né? 31 quirela de centavos. Muita gente começa a pensar que achou a barganha da vez, que agora chegou o momento de ficar milionário. Porque a galera imagina o seguinte, as ações foram listadas a R$ 7,00, agora estão a 35 centavos, é uma baita numa empresa. O problema da Raízen não é operacional, tá? O problema é exclusivamente endividamento muito pesado, a companhia se endividou demais. Então muita gente imagina que as ações podem sair desses 35 centavos e voltar aos patamares lá, quem sabe, de R$ 7,00. Vamos entender toda essa questão da reestruturação que pode acontecer com a Raízen dentro desse processo de recuperação extrajudicial e o que pode acontecer com os acionistas, né? Quais os impactos que essa reestruturação trará para os atuais acionistas e, claro, se vale a pena olhar para as ações da Raízen neste momento, né? Será se existe mesmo possibilidade de ultrapassar R$ 1,00? Pelo menos isso. Vamos entender. Mas antes, eu queria pedir para você que gosta desse tipo de conteúdo, porém ainda não é inscrito no canal, doido, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Aí já deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo para o canal continuar trazendo conteúdos semanais aqui no YouTube. Lembrando que o conteúdo desse vídeo não sugere recomendação de investimentos e trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. E sem mais converseiro, bora falar dessa desgrama da Raízen, doido. Vamos lá, a Raízen é uma gigante do setor sucro energético, né? Mas a companhia não fabrica apenas etanol, ela também tem a sua malha logística, né? E tem dois investidores âncoras que são o seu Rubis e a Shell, né? E ambos estão no meio dessa confusão, eu diria até que mais a Shell do que seu Rubis, né? A companhia, depois de se endividar bastante, agora se vê num beco sem saída. São 65 bilhões de dívida, boa parte dessa dívida dolarizada, e não existe outro caminho a não ser o reperfilamento de toda essa dívida, tá? E a companhia aqui acabou aprovando um processo de recuperação extrajudicial, agora tenta convencer os credores, né, de um acordo de conversão de parte desse endividamento. Além disso, a venda de alguns ativos importantes, né, inclusive na Argentina também está sendo vendido, injeção de grana, né, por meio dos seus controladores, né, um pouco ali de seu Rubis, cerca de 500 milhões de reais, e mais uma quirelona ali do grupo da Shell, que será injetado, que seria na verdade injetado dentro de todo esse acordo. E a companhia tenta todos esses movimentos para, quem sabe, evitar uma recuperação judicial de fato, ou seja, levar para o jurídico, o que seria muito pior para a empresa e também para os acionistas. Quem comprou ações da Raízen, de repente até acima de R$ 1,00, está tomando no Zé de Obrar, porque o negócio só cai. Mas vamos entender o que essa reestruturação da Raízen pode trazer para a companhia, né, dos dois lados. Vamos olhar do lado negativo com relação à cotação das ações, à precificação das ações, mas também precisamos olhar o lado positivo para a empresa, né? O que traria de bom para a companhia essa reestruturação. Bom, primeiro vamos falar da precificação da ação em si, que é o que preocupa principalmente os acionistas minoritários. A companhia, ela pretende renegociar a sua dívida convertendo pelo menos entre 45% e 50% de toda a sua dívida em ações. E essa conversão, ela exigirá uma emissão de uma pancada de ações. Ou seja, estamos falando de uma diluição massiva.
O que isso significa? Muita gente não entende essa questão da diluição e pensa que apenas perderá parte, né, da participação que detém na companhia. Não é apenas isso, tá? Sabemos que toda empresa ela tem um valor, tá? E quando a empresa ela é precificada para ser lançada no mercado, é distribuído numa quantidade X de ações, né? Por isso, o preço de cada ação, o preço de cada cota, né, é a repartição do valor da companhia, né, numa quantidade X de ações, né? E nessas situações, quando a companhia ela faz esses movimentos de conversão de dívida em ações ou emissão de ações, né, via follow-on para aumento de capital, ou até mesmo, né, uma subscrição de ações para absorção, né, de lucro acumulado, novas ações são emitidas, né, e o preço por ação ele é reajustado com base no novo valor da companhia. Mas em alguns casos o valor em si não se altera, apenas o número de ações se alteram, tá? Como por exemplo no caso da Raízen. Imagine uma empresa que vale R$1 bilhão e ela tem 100 milhões de ações em circulação. Logo, cada ação dessa companhia ela custa R$10. Se ela tem uma dívida e ela vai converter essa dívida ou parte dessa dívida e o valor de tudo isso soma mais R$1 bilhão, logo ela teria que emitir mais 100 milhões de ações. Só que esse dinheiro ele não está entrando no patrimônio da companhia, né? Apenas estará sendo feita uma conversão. Ou seja, o valor da empresa ele continua o mesmo, porém o número de ações ele ficará o dobro, tá? Ou seja, a empresa continua valendo R$1 bilhão, porém agora, ao invés de 100 milhões de ações, ela agora tem 200 milhões de ações. Logo, cada ação não vale mais R$10, ela vale agora R$5, tá? Então, além do maior número de ações em circulação, né, que faz você obter agora uma fatia menor da empresa, né, o valor de cada ação ele também é reduzido porque é feito uma redistribuição do valor da empresa agora no número atual de ações que ela detém, tá? Esse é o principal ponto. Só que no caso da Raízen tem um outro agravante que afetaria os acionistas minoritários e é justamente aqui que o mercado está se preocupando, tá? Porque dentro do acordo, né, estima-se que as novas ações a serem emitidas, elas ficariam num valor de aproximadamente 25 centavos, ou seja, abaixo da cotação atual das ações. Isso fez com que o mercado passasse a duvidar ou não saber ainda, né, não conseguir entender ainda qual seria o valor da Raízen depois de toda essa reestruturação. Por isso, o mercado continua batendo nas ações da Raízen. Antes da pergunta se vale ou não a pena entrar nas ações da Raízen agora em 31 quirela de centavos, vamos ver agora qual seria o lado positivo de tudo isso, né? O que essa reestruturação traria de positivo para a Raízen? Bom, primeiro, resolveria a saúde financeira ou parte dela, né? A dívida da companhia ficaria mais leve, né? Porque o carrego, principalmente agora, num cenário de taxa de juros alta, ficaria mais suave para a companhia. Outro ponto seria a garantia de solvência para a companhia. O risco de insolvência, ele reduziria drasticamente, tá? E outro ponto importante também, agora a companhia com uma alavancagem menor, de repente ela passaria a valer muito mais, né? Porque ela continua com operações robustas, agora desalavancada ou menos alavancada, digamos assim. Então é uma reestruturação que estressa muito, porém é uma reestruturação que para a companhia, para as operações da companhia, para a estrutura de capital e para a estrutura financeira da companhia, muito positiva, tá? Então vamos entender, vale a pena ou não entrar nas ações da Raízen agora? Bom, o caso da Raízen é o mesmo caso de outras empresas que passaram pela mesma situação, como por exemplo a Oi. Porém, no caso da Raízen, ainda não é uma reestruturação com base numa recuperação judicial, tá? Ainda não foi lá para o jurídico, para o juiz decidir tudo o que acontece dentro da companhia, colocar lá um supervisor para tocar todo o processo. O caso da Raízen tende a ser muito mais tranquilo. No caso da Oi, o que impediu a empresa de se recuperar, de se reestruturar, foram os órgãos regulatórios, né? Foram as burocracias, né, do nosso país, da nossa legislação.
Porque a companhia ela tinha um plano muito bem desenhado, tá? A venda dos seus principais ativos, que praticamente resolveria o problema financeiro da empresa, ela demorou muito de ser aprovada pelos órgãos regulatórios, o que atrapalhou demais a companhia, precisou continuar queimando muito caixa e quando isso foi aprovado, já praticamente não dava mais tempo de nada. No caso da Raízen, ainda não estamos falando de um processo de recuperação judicial, ainda está no extrajudicial, onde a companhia tem a possibilidade, né, de resolver isso com seus credores e evitar uma recuperação judicial, tá? Porém, dentro de toda essa confusão, será impossível as ações não apanharem. Inclusive, eu duvido muito que a Raízen consiga evitar um grupamento de ações. Então, se você entrar agora no papel, você precisa entender, né, que não é aquele tipo de ação para você comprar, guardar e esperar o tal do longo prazo. Você faz isso com empresas saudáveis que já estão te dando retorno e não estão no meio de toda essa confusão. Cada movimento que a Raízen fizer, cada notícia que sair mexerá com o humor do mercado, né, e consequentemente com a cotação das ações. E isso pode fazer as ações oscilar demais, tanto para baixo quanto para cima. E você precisa ter estômago para aguentar isso, ou melhor, psicológico para aguentar isso. Então, se você estiver especulando ou com a intenção de especular no papel, de repente você pode se aventurar aí, mas sendo bem sincero, tu pode tomar no Bornel se comprar as ações dessa empresa aí, tá? Porque as oscilações elas serão muito fortes, horas sobem demais, horas caem demais e você pode se lascar no meio dessa confusão aí. Mas se você for um especulador, eu imagino que você saiba os caminhos e os momentos de se posicionar, entrando lá ele e saindo, tá? Então as ações da Raízen não são ações para você colocar na carteira tendo como estratégia construção de patrimônio, tá? De repente para se aventurar, mas toda aventura ela é perigosa. Então, vá pelo caminho mais tranquilo. Não precisa, não tem a menor necessidade de você ficar se aventurando. Deixe isso daí para quem tem bala na agulha, né? Para quem já tem portfólio grande e quer ficar aí se aventurando nesse tipo de coisa, tá? A empresa não conseguirá se reestruturar de maneira rápida, tudo é muito dificultoso, tudo é muito trabalhoso. E isso pode acarretar não apenas em um único grupamento, mas em mais grupamentos, tá? A companhia, ela será beneficiada com a reestruturação, mas até tudo isso acontecer, as pancadas serão muitas e fortes, tá? Então a situação da Raízen é essa. A empresa tem muita dívida e tem como objetivo converter parte dessa dívida em ações, né, que resultará numa diluição massiva e reprecificação das ações da companhia. E além de venda de ativos, né, a companhia pode sair do meio de toda essa confusão também muito menor e aí o investidor só perde, tá? Então deixa para os caras que montaram o negócio, deixa para os caras que arrumaram toda essa confusão aí, beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo, fui!